Estamos no dia 18 da contagem do homem, um tempo de purificação, de posicionamento, né, onde nós temos recebido tanto alimento e alinhamento. E hoje nós vamos falar sobre um tema um pouquinho desagradável para muitos, mas é alinhamento, queridos. Pecado não se trata com oração, mas com governo e posicionamento. Romanos 6, 16 e 17 diz assim: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daqueles que obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Então, queridos, muitos têm tentado vencer o pecado apenas com oração, apenas orando. É importante? É, mas não é tudo que a gente tem que fazer para vencer o pecado. Por quê? Porque muitos que oram pedindo, né, que sejam livres do pecado, continuam aprisionados. E isso acontece porque o pecado não é só uma prática, mas é uma posição espiritual. E enquanto não houver governo do Espírito sobre a alma e o corpo, a oração vai se tornar um clamor sem posicionamento. Se você não está posicionado, só clamando, só orando por isso, não vai adiantar. Porque, como eu falei, aqui é uma questão de posicionamento espiritual. Pecado não é apenas errar, é se submeter a um governo que não é o de Deus. É se colocar debaixo da influência da carne, do mundo ou do diabo, em vez de permanecer na posição de filho governado pelo Espírito. E isso é o que a gente vai precisar entender hoje. Então, a primeira chave, enquanto o pecado for tratado, não for tratado só como uma fraqueza e não como uma usurpação de governo, ele continuará tendo legalidade. Por quê? Porque pecar é uma escolha de sujeição a um senhor, ou seja, não é apenas uma fraqueza, queridos, mas é uma posição de governo espiritual. Quem se submete ao pecado entrega legalidade e autoridade ao governo das trevas. Eles não têm armas, somos nós que entregamos através do pecado. Então, nós estamos nos sujeitando ao governo das trevas. Então, Romanos 6, 12, 13 vai dizer: portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereça-se a Deus, com quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do seu corpo a Ele, como instrumento de justiça. Então, aqui Paulo está dizendo que nós temos uma escolha. A quem irá usar o nosso corpo? Como instrumento de justiça, sendo por Deus, ou como de injustiça, entregando ao diabo, ao Senhor das trevas. Então, aqui não se trata apenas de uma atitude externa, mas de autoridade espiritual. A quem estamos entregando os nossos membros, a nossa mente, as nossas emoções, nossos desejos? Isso vai determinar quem está governando nossa vida. Nossos membros são instrumentos, querido, e eles servirão à justiça ou à injustiça. Então, como você tem usado o seu corpo? Como você tem usado a sua boca? Para liberar louvor ou tem sido para espalhar murmuração, crítica e destruição? O som da nossa voz está alinhada com o céu ou está ecoando ruídos do inferno? Isso tudo é para a gente pensar essa manhã. E os nossos olhos, queridos, têm sido portais de luz ou janela para as trevas entrarem em nossas casas? Com o que você está alimentando os seus olhos? Você está olhando como Yeshua olha, com paixão, com pureza, com discernimento, ou como as trevas olham? Seus ouvidos, os nossos ouvidos, têm sido afinados com a voz da serpente ou com a voz de Deus? Você tem dado atenção à verdade ou você tem sido deixado assim envenenar por mentiras através do seu ouvido, por lashon hará? Então, Deus, ele está procurando, o Senhor está procurando em nós um povo que esteja carregando totalmente nossos corpos rendidos à justiça e ao governo dele. Pessoas que estão oferecendo seus membros como instrumento de justiça, consagrados, querido. E isso todos nós, é possível para todos nós.
A segunda chave, oração sozinha não resolve o governo do pecado. Orar é essencial, mas orar sem tomar posição de governo é como a gente pedir libertação enquanto continuamos alimentando a cadeia que está nos prendendo. Então, Romanos 13, 14 vai dizer, pelo contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer o desejo da carne. Muitos têm orado para parar de pecar, mas ainda estão sentados no trono da sua vida e da sua própria vontade. Então, para vencer, é preciso o quê? Descer desse trono e deixar Yeshua reinar. Se posicionar com entendimento é reconhecer que o pecado não é só uma falha, mas é a entrega a outro Senhor. Então, não estou pecando aqui, é uma falha, daqui a pouco eu me acerto com o Senhor. Não, você está entregando a sua vida a outro governo. Arrepender-se com uma mudança de mente, não só com remorso. Por isso que o Senhor está nos chamando para o entendimento do pecado, para que a gente possa se arrepender, não só com remorsozinho, mas a mudar a mente, render-se ao governo do Espírito do Senhor, viver pela nossa nova natureza, crucificando a velha. Todo dia nós somos chamados a crucificar a nossa velha natureza. Então, o pecado se vence com o trono, e não com lágrimas. Lágrimas é uma expressão arrependimento, que de repente é só temporário. Mas o trono é que vai determinar quem está reinando na sua vida. Quem é o rei da sua vida? Se o pecado ainda domina, é porque ainda ocupa um lugar de governo. Então, cabe a nós destronar as trevas e entregar o trono ao Rei dos Reis. O verdadeiro arrependimento, queridos, não é choro, mas é uma mudança de autoridade de trono. Quem governa, domina. Então, quem está governando a sua vida está dominando. Mas se render ao Espírito é o que nós precisamos, para que nós possamos caminhar em liberdade. Então, chegou um tempo de sair da posição de vitimismo, que não consigo isso e aquilo, e assumir, queridos, governo de filhos maduros, assentados com Cristo em lugares celestiais, como está em Efésios 2:6. E a última chave, que é a terceira chave, antes de resistir, é preciso se sujeitar ao governo de Deus. A submissão correta quebra a legalidade do inimigo. Eu vou ler de novo. Antes de resistir, é preciso se sujeitar ao governo de Deus. A submissão correta quebra a legalidade do inimigo. Tiago 4:7 vai dizer, portanto, submeta-se a Deus, ponto. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse é um versículo muito conhecido, só que a maioria fala resistir ao diabo, né? Vamos resistir, mas ignora a primeira parte do versículo, que é, portanto, submeta-se a Deus. E tem um ponto ali, ó. É a primeira parte. Portanto, submeta-se a Deus. Então, a autoridade para resistir só vem depois da submissão. E submeter-se a Deus é reconhecer o seu governo sobre todas as áreas da nossa vida. Andar em obediência, não apenas em oração. Viver em aliança e não apenas em religiosidade. Mateus 8:9 vai dizer, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um vá, e ele vai. A outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Que o centurião está falando sobre autoridade. E a autoridade nasce da submissão. Ele tinha autoridade para com pessoas, mas ele também era submisso a alguma autoridade. Então, nós temos que entender que nós estamos sob a submissão de algum trono. Então, resistir sem submissão é uma guerra ilegal. Muitos tentam resistir ao inimigo com declarações, mas sem alinhamento, sem postura. Com orações, mas sem obediência. Na hora do teste, você só fez a oração, mas você vai ser testado. Aí você não é obediente. Aí você volta lá para o final da fila. Com jejum, importante, mas sem renúncia. Então, tem coisas que tem que estar alinhado. Declarar, você tem que declarar a palavra, mas você tem que andar de acordo com a palavra. Você tem que orar, mas você tem que orar e estar em obediência. Você tem que jejuar, mas renunciar à sua carne. Então, isso, quando a gente não faz uma coisa alinhada com a outra, vai gerar lá na frente uma frustração espiritual. Porque sem submissão, nós vamos continuar dando legalidade e não vamos conseguir vencer o mundo espiritual. Porque não há legalidade para vencer no mundo espiritual quando estamos em desobediência e insubmissos.
Então, o diabo, ele não respeita, queridos, performance, mas ele respeita governo. Quando ele olha para você e ele vê quem governa a sua vida, que você é resistente, que você é obediente, que você é submisso à palavra de Deus, não tem como. Não tem como. Então, não é o quanto você faz, não é o quanto você faz, realiza, ou a sua aparência. Não é isso. Mas o que impõe limites ao inimigo é o quanto você está debaixo da autoridade. A submissão corta toda a base legal do inimigo. Sempre que há rebeldia, orgulho ou desobediência, forma-se brechas espirituais. Sempre. Então, essas brechas são portas abertas que dão legalidade ao diabo a agir em áreas da nossa vida. Então, o reino de Deus opera por quê? Pelo quê? O reino de Deus opera por princípios. E um dos mais poderosos é o princípio da autoridade espiritual. Quando escolhemos nos alinhar com o governo de Deus e nos submeter a ele, todo outro domínio é quebrado. E aqui fala quando nós escolhemos, então nós temos escolha. A nos alinhar com o governo de Deus e nos submetermos a ele, todos os outros princípios, todos os outros domínios são quebrados. Porque submeter-se a Deus vai anular todo o argumento do acusador sobre nossa vida. Fecha as portas espirituais abertas, rompe cadeias que estavam sendo sustentadas pela desobediência, pela rebelião. Efésios 4:27 vai dizer, não deis lugar ao diabo. Quem dá lugar é a gente, queridos. Então é hora de se levantar. Submissão não é passividade, mas é um posicionamento de um filho que reconhece o Senhor como rei. Quem se submete a Deus alinha sua vida ao céu e atrai o governo sobre a terra. Mateus 6:10, a gente sabe, é muito conhecido, que fala que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Para que venha o reino de Deus sobre nós e manifestar a vontade dele, nós precisamos estar submissos a ele. Então, hoje, o chamado para hoje da gente pensar durante o dia, da gente estar se alinhando, é que a gente vai examinar o nosso coração com sinceridade, todos nós com sinceridade. Perguntar se ainda existe alguma área na nossa vida onde nós ainda não entregamos totalmente ao governo de Deus. Não se trata apenas de reconhecer, mas nós precisamos tomar uma decisão e decidir hoje e se render ao governo do Rei dos Reis e abandonar, queridos, todo o controle, abrir mão do orgulho, abrir mão daquilo que impede do Senhor operar nas nossas vidas. Então, a verdadeira liberdade e autoridade flui a partir da submissão voluntária ao senhorio de Cristo. Amém, queridos? Shalom, shalom. Amanhã estamos aqui novamente. Bom dia, bom feriado, né, para vocês. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.